Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma aula do nono ano. Agora nós iremos estudar sobre a política econômica durante o governo de Marechal Deodoro. Tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, cuidando, obedecendo as medidas preventivas, não é? Nesse momento de pandemia que o Brasil vive. E vamos prosseguir o nosso conteúdozinho, tá bom? O que é que temos hoje? Esse governo Deodoro. Lembrando que o governo Deodoro da Fonseca foi um golpe militar sem a participação popular e com um pequeno grupo organizando esse movimento de retirada do poder de Dom Pedro II. E aí os militares, já falei sobre isso, não é? Eles são colocados no poder, eles ingressam na política com apoio de uma parcela da classe dominante do país. O povo não teve nada com isso, a população em geral não participou, e esse grupo imaginava da seguinte forma, da seguinte maneira: colocando um governo militar nesses primeiros anos de república, já que a república também havia surgido em vários países aqui da América, e os militares conseguiriam dar um ar de estabilidade, de tranquilidade, que ninguém iria ousar tirar os militares do poder. Temos então aqui a política econômica e a renúncia de Deodoro. A política econômica brasileira, desde o governo provisório até a presidência de Deodoro da Fonseca, foi um completo desastre. Desde a proclamação da República e a oligarquia agrária, cafeicultora, pressionava os republicanos para que dessem solução aos problemas de produção e de mão de obra. Esse termo aí, oligarquia, significa governo de poucos e para poucos, ou seja, um pequeno grupo vai estar administrando aquela região, aquele setor econômico, ou aquela questão política também, ou na situação política, que a gente vai ver mais na frente. Mão de obra, visto que a industrialização e o uso dos imigrantes assalariados ainda eram pequenos no Brasil. Além disso, não existia autonomia das províncias para solicitar empréstimos a nações estrangeiras, principalmente a Inglaterra. A Inglaterra era um país que tinha essa característica de fornecer, né, as suas instituições bancárias, fornecer crédito para vários países, não é? Concedendo empréstimos ali. Com isso, né, aliás, página 101, esse problema só foi solucionado com a Constituição de 1891. Rui Barbosa, não é? Voltando, a Constituição de 1891, ela não permitia autonomia. A Constituição de 1891 não permitia autonomia, ou seja, nenhuma província poderia tomar atitude de forma isolada. Teria que tomar uma decisão com aprovação do governo central. Províncias hoje equivalem aos estados. Deu para entender? Ponto.
Rui Barbosa, então ministro da Fazenda, buscou desenvolver uma política econômica que estimulasse o desenvolvimento industrial e comercial, o que seria fundamental como escoador da produção de café, principalmente o café. Estamos aqui no finalzinho do século XIX e devo pontuar, devo dizer a vocês que o café era o produto de exportação mais forte que nosso Brasil possuía, que nosso país possuía. Cerca de 85% das exportações brasileiras eram realizadas através do café. Tá bom? Isso poderia resolver problemas estruturais de forma rápida, pois aceleraria a industrialização, abriria mercado consumidor para o café e mais espaço para o trabalho assalariado. Esse trabalho assalariado é o trabalho remunerado, que a pessoa recebe dinheiro por conta do seu serviço prestado no final, no início de cada mês. Mas na prática o país entrou em crise. E por que o país entrou em crise? Porque Rui Barbosa, que depois será um nome reconhecido no mundo inteiro, não é? Recebeu o prêmio chamado de a Águia de Haia, pelos seus serviços prestados, vai dar facilidade de crédito. Agora, ele queria implementar uma situação em que as instituições bancárias brasileiras, o governo brasileiro, iria fornecer crédito fácil. Como assim crédito fácil? Quando você desejasse pegar determinada quantia emprestado, o governo federal oferecia a você sem nenhum tipo de problema. Então, na página 102 diz assim: o problema foi uma política econômica criada por Rui Barbosa, conhecida como encilhamento. Para ele, a facilidade de crédito seria suficiente para fortalecer a economia e dinamizar a produção. Assim, emitia dinheiro e emprestava a quem quisesse abrir uma empresa. Com essa facilidade, começaram a surgir empresas fantasmas, ou seja, que não existiam. Na prática, eram apenas pretexto para obter dinheiro para uso pessoal. Além de não pagar a dívida, muitos fraudadores ainda investiam na bolsa de valores. Os resultados dessa política foram desvalorização do dinheiro, não é? Significa o quê? Que o dinheiro perdeu o valor. Houve uma verdadeira quebradeira nesse momento, com essa tentativa de Rui Barbosa de facilitar o crédito, não é? Muitas pessoas promoveram golpes contra o governo federal. Como o texto coloca, abrindo empresas fantasmas. O que é empresas fantasmas? É que ela não existe da forma prática, não é? Ela não exerce a sua função, ela é criada somente para roubar, para furtar, para desviar dinheiro. Então, pois bem, além de não pagar a dívida, uns fraudadores ainda investiam na bolsa de valores. Os resultados dessa política foram desvalorização do dinheiro por causa do excesso de moeda circulando, inflação, recessão, aumento da dívida pública, falência das empresas nacionais, desequilíbrio da balança comercial brasileira em função do crescimento das exportações e os bancos e a quebra dos bancos. Ou seja, quebra do banco é um termo econômico que a gente deve entender como a falência dos bancos. A
falência de determinadas instituições bancárias. Prosseguindo ainda na página 102, diz assim: o encilhamento e a frustrante atuação de Rui Barbosa à frente do Ministério da Fazenda causaram muito desgaste a Deodoro da Fonseca, que por ser militarista se aproximava bastante dos ideais conservadores. Isso ficou claro quando mandou fechar a Câmara, convocar novas eleições e estabelecer uma nova constituinte. Para atender seus interesses, pela própria Constituição, seus interesses. Esse ato foi uma reação contra uma lei que estava sendo elaborada no Congresso Nacional para limitar o poder do presidente. Então, para reagir contra essa tentativa, essa ideia de limitar seus poderes, Deodoro estabeleceu uma nova Constituinte, que é uma preparação para uma Constituição. As pressões aumentaram cada vez mais e os caminhos indicavam uma possível guerra civil, o que seria algo trágico para o Brasil. Guerra civil seria um conflito entre vários civis se degladiando, pegando em armas, lutando um contra os outros. Seu próprio governo. Por essas razões e por estar doente, muito doente, o presidente Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo de presidente. Quem vai assumir agora esse cargo? Muito bem, ele que foi eleito como vice, Floriano Peixoto. O vice de Deodoro era Floriano Peixoto. Lembrando que, nesse período no Brasil, a Constituição estabelecia o seguinte, 2 pontos. O eleitor brasileiro teria que votar em um candidato para presidente e votar em outro candidato para vice-presidente. Significa dizer que é diferente de hoje. Como é que é hoje, professor? Você votou em determinado candidato para presidente, automaticamente você votou no vice. Isso para governador e para prefeito. Então, Floriano Peixoto era um vice que a gente poderia dizer um vice indesejado, porque ele deu trabalho a Deodoro, não colaborou com Deodoro, não exerceu as ações do cargo, que são ações quase que rotineiras, quase que diárias, e ele vai tomar posse por conta da doença de Deodoro da Fonseca e vai ter um governo também muito agitado, com revoluções, enfrentamento de revoluções, e ele vai ser o segundo, segundo presidente militar desse período. Na década de 60, 1960, vai haver outros militares. Eu estou falando desse período da chamada República da Espada, que compõe o governo de Deodoro e o governo de Floriano Peixoto. Pois bem, vamos começar o governo de Floriano. 103, mais um marechal no poder, não é? Esse também era um alagoano de uma classe social um pouquinho melhor do que Deodoro, não é? Deodoro, inclusive, no meio militar, era conhecido como tarimbeiro, não é? Aquela armação de madeira que aqueles que vinham das classes mais humildes
ocupavam esses espaços no Exército Brasileiro, nesse dormitório, né? Estrutura de cama chamada tarimbê. Por volta de 1891, inicia-se o governo de de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, vice de Deodoro, vai exercer um governo de muita força. Inclusive, ele é apelidado de Marechal de Ferro pela rigidez das suas convicções, da sua ideologia, da defesa daquilo que ele acredita que é certo. Vamos lá. Mesmo após a renúncia de Deodoro, para boa parte do Congresso, o vice-presidente Floriano Peixoto não deveria assumir a presidência. Mas Floriano havia sido eleito diretamente e independente da eleição de Deodoro da Fonseca para presidente, conforme a Constituição brasileira. Assim, em 1891, ele foi empossado como presidente do Brasil. A chegada de Floriano à presidência do Brasil foi marcada por muitas críticas, tanto dos militares, que em sua maioria apoiavam Deodoro da Fonseca, rivais Deodoro da Fonseca, quanto do povo. Todos sabiam que Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca eram rivais históricos. Assim, Floriano teve como objetivo se aproximar da população brasileira, tomando medidas que atendessem às necessidades mais urgentes. Dentre estas medidas, destacam-se diminuição do preço de aluguéis de moradias, redução do preço de bens de consumo essenciais para a sobrevivência da população, investimentos para a geração de emprego, principalmente nas indústrias. Então, ele tem aí um olhar voltado para as questões econômicas, para que o Brasil se recuperasse economicamente. Do ponto de vista, vamos agora só reforçar aquilo que eu acabei de falar. Do ponto de vista econômico, Deodoro tentou recuperar o Brasil da crise causada pelo encilhamento. Buscou estimular a industrialização para que houvesse mais consumo. Também derrubou os impostos e as taxas cobradas em mercadorias externas, acabando com o protecionismo econômico e possibilitando fazer acordos pelos quais produtos brasileiros fossem consumidos em outras nações. Vamos agora para a página 104, e na página 104 vamos ter os movimentos de revolta enfrentados por Floriano Peixoto. Mesmo todas essas medidas econômicas que visavam, dar uma guinada, melhorar o aspecto econômico do povo brasileiro, Floriano continuava recebendo severas críticas. O que diz aqui o livro? Mesmo assim, as críticas ao governo Floriano aumentaram, fazendo com que surgissem várias revoltas, inclusive de características militares, como a primeira revolta da Armada e a segunda revolta armada e a revolta federalista. Então, são movimentos com características militares. Você vê que dentro das Forças Armadas, naquele período o Brasil só tinha duas Forças Armadas, Só tinha o Exército e a Marinha. E vai haver uma discussão, uma divergência, um desentendimento entre essas duas forças.
né? Vamos entender. A primeira revolta foi um movimento com característica de rebelião armada ocorrido no Rio de Janeiro em 1891, que tinha como foco principal as melhorias das condições de trabalho e salário nas Forças Armadas, especialmente a Marinha, que sofria com certo descaso, mesmo o governo brasileiro sendo conduzido por um marechal, no caso, Deodoro da Fonseca. Associada à busca por melhoria de condições de trabalho, a parte política gerou o estopim dessa rebelião. Foi o episódio em que Marechal Deodoro, então presidente, tentou fechar o Congresso para garantir sua permanência no poder. Esse fato desencadeou um movimento cuja liderança foi o almirante Custódio de Mello, que, tendo pressionado o governo com ameaças de ataque à sede a partir da Baía de Guanabara, conseguiu a renúncia do presidente. Não é? O presidente foi levado à renúncia por dois fatores: a saúde e a pressão que recebia. O presidente Deodoro. Em 23 de dezembro de 1891, que também apresentava um quadro de dispneia, dificuldade de respirar, condição que o vitimou em 23 de agosto de 1892. Não é? Então, essa é a primeira revolta armada de 1891, que começa no governo Deodoro, não é? Até a sua renúncia. Bem, pessoal, eu estou aqui dizendo que eu estou concluindo e que eu estou à sua disposição para lhe ajudar da melhor forma possível. Na próxima aula nós vamos retomar nosso conteúdo sobre a revolta armada e deixo para vocês a página 107 de tarefa, tá bom? Página 107, tarefinha para vocês, certo? Façam a tarefa, estudem, continuem se dedicando, tá bom? Um forte abraço a todos, se cuidem, mantenham o distanciamento, usem a máscara e o álcool em gel, tá bom? Tchau, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!